Olá pessoal, meu nome é Marcelo Catayama, sou instrutor de treinamentos do Núcleo Ser e esse final de semana nós tivemos mais uma turma de Leader Training e um dos assuntos que a gente trata durante o treinamento é como lidar com as emoções. Para que servem as emoções? Você já se perguntou para que servem as emoções? Porque é muito comum no nosso dia a dia nós nos sentirmos constrangidos ou envergonhados de expressar as emoções, principalmente em ambientes onde existem outras pessoas. Agora, toda vez que nós tentamos negar uma emoção, tentamos negar um sentimento, nós acabamos criando mais disso. Como assim? É simples. Tente não pensar em maçã. O que acontece quando você tenta não pensar em maçã? Principalmente se for daquelas vermelhas, cheirosas e suculentas. Toda vez que a mente tenta, que nós tentamos não pensar em alguma coisa, nós criamos mais daquilo, porque a nossa mente precisa criar aquela imagem e depois tentar apagar aquilo, e isso obviamente intensifica aquela imagem. Com as emoções acontece exatamente a mesma coisa. Toda vez que nós tentamos não sentir raiva, não sentir medo ou não sentir tristeza, nós acabamos criando mais dessa emoção. Agora, para que servem as emoções? Vamos pegar, por exemplo, o medo. Para que serve o medo? A primeira resposta que vem à cabeça é assim, não serve para nada. Mas imagina como é que seria a humanidade se nós não tivéssemos o sentimento do medo. Se nenhuma pessoa na humanidade tivesse o sentimento do medo, o que aconteceria? Muito provavelmente nós iríamos nos expor a situações de risco, a situações de perigo e não estaríamos vivos no dia de hoje. Portanto, o sentimento do medo, ele é um sentimento que ele serve para apontar para a gente onde existe um risco, onde existe algum perigo. Agora, existem dois tipos de medo. Um medo real, que é causado por situações onde realmente existe um risco, um perigo real à sua integridade física. Por exemplo, você está no 15º andar de um prédio e resolve debruçar o seu corpo para fora da sacada do prédio. Existe um risco de cair e acabar se machucando. Então, nesse momento, esse medo é um medo real. Agora, existem medos que são medos imaginários, coisas que nós vamos criando na nossa cabeça. Por exemplo, medo do bicho-papão, ou medo do que é que será que uma pessoa pode estar pensando a respeito de mim diante de um comportamento específico. Esse medo imaginário, ele tem a mesma força de um medo real. Agora, quando nós nos damos conta de que ele é imaginário, de que isso é apenas um pensamento, esse medo pode se tornar um pouco menor e até deixar de existir. Então nós precisamos entender as nossas emoções, os nossos sentimentos, como se fossem lâmpadas no painel de um carro. Por exemplo, se você está dirigindo e uma lâmpada vermelha acende no painel do seu carro, você tem duas opções. Uma delas, parar no posto, numa oficina para identificar qual é o problema. A segunda, abrir o painel e tirar a lâmpada. Agora, o que acontece se você não identifica qual é o problema que tem o seu carro e simplesmente apaga aquela lâmpada, ou seja, suprime um sentimento? Muito provavelmente, em algum momento, você vai ter problemas, o seu carro vai ter problemas. E com o nosso organismo acontece a mesma coisa. Ou seja, toda emoção tem uma função, serve para alguma coisa. E tentar suprimir o medo, tentar evitar a raiva, tentar não sentir tristeza, significa não perceber quais são os perigos, não perceber quais são as perdas que nós estamos tendo, ou possíveis perdas que nós estamos tendo, e não entender que, por exemplo, por trás da raiva, existe uma necessidade não atendida, ou um valor que está sendo violado. Portanto, quando você se deparar com uma emoção, por exemplo, como o medo, faça uma pergunta, uma boa pergunta. Qual é o risco que eu estou correndo nesse momento? Existe um risco real ou isso é simplesmente um risco imaginário? Se você está diante de um risco real, ok, se prepare, faça alguma coisa. Se o risco é imaginário e alguma coisa que você está pensando que talvez possa acontecer lá na frente, legal, perceba isso e também se prepare. A gente não precisa invalidar o medo. A maior ilusão do ser humano é achar que nós não temos que sentir emoções negativas, como raiva, medo, tristeza. Agora, não sentir isso é deixar de lado esse monte de informação positiva que essas emoções podem trazer. O problema não é não sentir, mas sim o julgamento que nós fazemos a respeito do fato de estarmos com medo, de estarmos tristes ou de estarmos com raiva. Mas esses julgamentos todos são frutos também de outros pensamentos e tudo isso pode ser melhor trabalhado, tudo isso pode ser melhor compreendido a partir do momento que nós entendemos para que serve cada uma das emoções.
Existem casos onde pequenos estímulos geram respostas emocionais muito intensas. Agora, tudo isso é fruto da nossa história de vida. E nós iremos falar sobre isso num próximo vídeo, sobre como as nossas emoções, os nossos estímulos geram respostas emocionais bastante desproporcionais. E como esses pequenos estímulos e a nossa história de vida está influenciando a sua forma de decidir, a sua forma de agir a cada instante. Pessoal, por hoje é só. Muito obrigado, um grande abraço.